Pessoal, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu quero lhe desejar um bom momento. Estou fazendo esse vídeo hoje, 14 de março. Março, 14 de março. 14 de março de 2023. E eu quero tratar um assunto com vocês aqui do momento. Esses últimos dias, né? Eu acho que vocês devem saber quem é Maria Marçal, né? Uma adolescentezinha aí, uma adolescentezinha da igreja, de uma dessas igrejas pentecostal, não sei exatamente qual é, mas que tem feito um maior sucesso com as músicas dela, música muito boa. A menina tem um vozeirão tremendo e está muito famosa. Eu acho que você que está ouvindo isso aí deve saber mais dela sobre eu. Mas, meus amigos, é o seguinte. O assunto que eu vou falar aqui sobre essa garota é muito sério. Muito sério. Porque ela é uma cantora super famosa agora, no momento, no mundo gospel, né, no mundo evangélico. E um profeta, né, um homem que é reconhecido no meio evangélico como um profeta de Deus, recebeu uma revelação, né, sobre essa cantora. E segundo a revelação que ele teve, um espírito maligno da homossexualidade, né, iria tomar conta dela. Essa menina ia se tornar uma lésbica. E esse profeta, eu falei profeta, ele é pastor também, né? Pastor e profeta. Ele ousadamente publicou isso na internet e causou um dano tremendo à imagem dessa garota. Ela está em prantos, está em desespero, né? A família fez vídeos repreendendo, né? E está muito abalado. E muita gente está contra esse pastor, esse profeta, contra essa profecia. E descendo o cacete nele. E eu, pessoalmente, não considero muito esse profeta por uma questão pessoal. Não pessoal contra ele, mas, no caso, a minha fé, né, a fé cristã que eu tenho é diferente da dele, e por isso, né, talvez tenha um preconceito da minha parte, eu não atribuo a ele, eu não considero, assim, eu não dou toda a credibilidade a ele, entendeu? Mas eu acredito também que possa ser uma mera ignorância minha, ou como posso dizer, preconceito, né? Porque, pronto, é porque ele fala em línguas, né? Pra deixar claro que ele fala em línguas, e quem fala em línguas, pra mim, é suspeito se realmente é de Deus ou não. Porque a minha vertente religiosa não entende que essas línguas estranhas procedem verdadeiramente de Deus. Mas eu sei que tem pessoas sinceras, né, que servem a Deus e que falam essas línguas. Eu acredito sim, entendeu? Quem sabe você seja um. E por esse motivo é que eu não dou toda a credibilidade, mas faço uma ressalva, né? Porque de fato Deus usa quem Ele quiser, né? E a revelação Ele dá a qualquer um. Qualquer um, Deus usa qualquer um, né?
para dar revelação. Então, meus amigos, eu estou fazendo esse vídeo aqui para ressaltar a importância do profeta, né? E a coragem que um profeta precisa ter. E eu quero falar para vocês uma coisa que você pode achar um absurdo, mas não vai contradizer as minhas palavras nesse momento. Olha para mim. Dá uma olhada para esse figurino. Ó, meu cabelo, que massa. O que você diria a meu respeito? Você acha que Deus poderia me escolher como profeta e me usar como profeta? Se eu alegasse ser um profeta, o que você diria de mim? Eu vou entender se você agir comigo exatamente como eu ajo com esse pastor, né? Não dá grande credibilidade. Mas eu vou ser bem sincero com você e vou abrir o jogo. Eu não posso negar que também sou um profeta. Que Deus me perdoe, que Deus me ligue, que Deus tenha misericórdia de mim e não... que Deus tenha misericórdia de mim e que... Deus sabe que não é uma presunção minha fazer essa alegação. E parece loucura eu me autodeclarar profeta, mas eu não posso falar o contrário disso porque eu estaria mentindo, né? Porque de fato eu sempre recebi revelações, quando eu era criança, de uma maneira, né, que eu não entendia, que eu não sabia. Mas depois de adulto, depois que eu entrei na igreja e me batizei, essas revelações veio de maneira compreensivas e constantemente. Eu me batizei em dezembro de 2001 e de lá pra cá eu nunca deixei de ter revelações, de receber revelações. Eu sempre tive muitas revelações, tenho muitas revelações. Quase todas elas se cumpriram como eu entendi. Algumas não como eu entendi. Mas todas se cumpriram, né? E eu tenho esperado muitas ainda. Eu tenho revelações que eu não posso falar aqui pra vocês. Porque se eu falar, né, não vai ser legal pra mim. Porque a descrença dos outros causa um grande impacto na nossa vida. Eu tive revelações muito, digamos que, dramáticas. E que eu não tive coragem suficiente para levar a mensagem. E paguei um preço altíssimo por isso. Então, um profeta necessita de grande coragem, muita coragem. Dá medo você receber uma revelação e passar. Porque você tem medo de estar enganado, você tem medo de Deus mudar os planos, você tem medo de a pessoa de repente se converter, né, e nada acontecer e você pagar e você, sabe? Aconteceu exatamente o que aconteceu com o Jonas. Exatamente isso, né? Então, é complicado a vida de um profeta, não? É muito complicado e requer muita coragem. Então, esse vídeo é para falar justamente da coragem desse profeta. Meus amigos, ele causou um dano terrível a essa jovem, a essa garota, né? E eu tô levando em conta aqui, eu tô falando isso aqui, né? E quero ressaltar, eu, né, atribuo pouca credibilidade para esse profeta, assim como você deve atribuir pouca ou nenhuma credibilidade para mim, né? Pela minha aparência, né? E se você me conhecer um pouco, você poderia considerar até o meu estilo de vida, até o meu modo de vida, né? Se você me conhecesse muito, bastante, né, talvez você me daria mais credibilidade. Mas se você me conhecesse só um pouco, eu acho que você tiraria a credibilidade total. Mas se você não me conhece nada, né, então
Estou na balança do mais ou menos. Eu acho que você pode me dar 50% de credibilidade. Agora, voltando aqui sobre a coragem que o profeta necessita ter, né? Olha só, o rei Acais de Israel era um rei mau, um rei perverso, um rei que desagradava a Deus. E Josafá, né, rei de Judá, era um rei que temia a Deus e que obedecia a Deus. Aí Josafá foi visitar Acais, né? Josafá era rei de Judá e Acais era rei de Israel, né? Nessa época, o estado de Israel tinha se dividido, né? Tinha dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Ou seja, era Judá e Efraim, né? Com a capital Jerusalém, né? Capital de Judá, e Samaria, capital de Efraim. Ou Israel é o conjunto, os dois. Então, esse rei, Josafá, o rei que obedecia a Deus, foi visitar o rei que não obedecia a Deus. E aí o rei que não obedecia a Deus convidou Josafá para ir para a guerra com ele. E Josafá falou, não, eu vou contigo à guerra, mas vamos consultar primeiro os profetas de Deus para saber se devemos ou não ir à guerra. Aí Josafá mandou, Acais, né, o anfitrião, convidou, chamou todos os profetas, né, de Deus, para consultar Deus e saber se eles deveriam ir ou não à guerra. Reuniu 400 profetas. 400 profetas. E todos esses profetas disseram a mesma coisa, né? Eles perguntaram, e aí, consulta o Senhor para saber se nós devemos ir à guerra? E eles consultaram a Deus e falaram, vocês devem ir à guerra porque Deus vai dar uma grande vitória. Josafá, o profeta de Deus, não ficou convencido, o rei do Senhor, temente a Deus, né? Josafá, ele não ficou convencido disso e perguntou, não tem mais nenhum profeta aí não? Que a gente possa consultar Deus? Aí Acais lembrou de Miqueias. Miqueias era um profeta fora da realidade. Ele era um profeta que ele não seguia o rebanho. Ele passava a mensagem que tinha que passar, né? Então o rei Acais, né? O rei Acais não gostava dele, porque ele sempre profetizava coisa mal, né? Mas porque Acais não obedecia a Deus, então Deus só tinha amor para ele. Aí o rei Acais falou para Josafá, tem um profeta aí, tal de Miqueias, mas eu detesto esse cara, porque ele sempre profetiza coisas ruins a meu respeito. Josafá chegou para o rei Acais e falou, rapaz, para com isso, chama ele lá pra gente, consultar também com o rei dele. Aí Acais mandou chamar Miqueias. O mensageiro que foi chamar Miqueias chegou para ele e disse, rapaz, 400 profetas do Senhor profetizaram coisas boas. Você vai profetizar igual a eles, tá sabendo? Aí Miqueias respondeu, o que o Senhor me disser, isso eu farei. Só que na hora que chegou lá, né, diante dos dois reis, o Acais perguntou para ele, e aí Miqueias, devemos ou não ir à guerra? E Miqueias respondeu para ele, sim, claro, vai lá na guerra que você vai ter uma grande vitória. Acais ficou morrendo de raiva, né, porque viu que ele foi irônico. Ele falou para ele, quantas vezes eu tenho que lhe dizer que você não deve responder senão de acordo com a palavra do Senhor, né? Aí Miqueias foi e mandou uma mensagem, mandou a real. Olha a história que Miqueias contou. Miqueias chegou para o rei e falou, eu vi o céu, né? Estava tendo uma reunião no céu e todos os anjos estavam na presença de Deus. E Deus perguntou, como é que eu vou convencer, como é que eu vou fazer para Acais ir à guerra?
e morrer lá. Aí cada um dos espíritos, cada um dos anjos, né, dava uma ideia, né? Mas de repente se levantou um e falou: eu farei isso. E Deus perguntou: e como é que você vai fazer isso? Ele falou: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Sim. Aí Deus falou para esse espírito: isso é uma boa ideia, dá certo, vai e faça. Aí Miqueias continuou: pois é, rei, é isso que aconteceu aqui, né? Deus declarou, né, que se você ir à guerra, você vai morrer lá, né? Todos os profetas que falaram, né, foi contrário. Foi contrário ao que Deus planeja para o Senhor. Então, não vá à guerra, ou você vai morrer. Aí um profeta lá, muito ousado, se levantou, deu um cacete em Miqueias e disse: prove isso que você falou. De onde é que saiu o espírito que me usou para poder falar contigo? E Miqueias, né, foi colocado numa cadeia. O rei mandou prender ele e falou: alimente esse cara aí só com pão e água, até que eu volte são e salvo. E Miqueias retrucou e disse: se eu voltar são e salvo, né, de fato Deus não falou por mim. Note que, até esse momento, Miqueias tinha um receio, né, de repente não acontecer. Porque ele disse: se o Senhor voltar são e salvo, o Senhor não falou por mim. Mas ele não deixou de dar a mensagem. Não deixou de dar a mensagem. Ele foi corajoso, né? E tal sucedeu. O rei foi para a guerra, chegou lá, recebeu uma flechada, um soldado do nada, né? O rei foi malandro, né? Ele se disfarçou de soldado comum e entrou na peleja, né? Enquanto Josafá, servo do Senhor, estava lá de rei mesmo. E aí, do nada, um cara puxa uma lança, uma flecha, atira ao acaso, e a flecha atinge o rei com a sua armadura. A flecha passou entre as juntas da armadura e feriu o rei. E ele foi levado para casa e morreu. Moral da história: Miqueias estava certo, mas ele teve que enfrentar 2 reis e 400 profetas. Já pensou se Miqueias estava enganado? Já pensou se o rei voltasse vivo? Então, meus amigos, é barril, hein? Complicado. É complicado receber uma mensagem. Uma vez eu tive uma revelação de Deus muito séria. Muito séria a respeito de um irmão da igreja que eu frequentava. E eu recebi a revelação exatamente, certinho. Eu até contei, né, a revelação. Contei um sonho, foi um sonho que eu tive para o rapaz, ou esse irmão. Eu sabia o que ia acontecer. Eu poderia ter contado para ele a interpretação, só que eu não tive coragem. Era muito pesado. Eu contei para outra pessoa que não tinha nada a ver. Depois de um tempo, eu mesmo desacreditei. Até que um belo dia aconteceu. Exatamente. Exatamente. E aí, por acaso, eu estava passando com a pessoa depois e vendo a situação que aconteceu. E eu falei: poxa, que decepção. Foi um fraco. Tive outras revelações também. E tenho muitas revelações ainda para acontecer. Mas é muito complicado. Muito complicado. Agora, eu vou fazer um compromisso com Deus e pedir a Ele mais coragem. Porque tem que ter coragem. E a Bíblia fala que os covardes, a parte deles é no lago de fogo, né? Então, precisa enfrentar. É preciso ter coragem para se expor ao ridículo. Bom, esse vídeo já está em quase 20 minutos. Eu vou encerrar. Valeu, meus amigos. Tchau.